Olá, sejam bem-vindos novamente. Estamos aqui eu e meu colega Mário para mais um episódio do nosso Business Talk em ADFAG. Nesse episódio nós vamos falar um pouco sobre mitos e verdades sobre os carros elétricos. A gente discutir um pouco esse assunto. Nós temos aqui, eu e o Mário, a satisfação de receber o nosso querido amigo Renato César Pompeu, engenheiro mecânico, professor do ITFPR, aficionado por motores, que conhece muito desse assunto. Muito obrigado, Pompeu, também chamado por nós carinhosamente de Caveira ou Cave. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, é uma satisfação estar aqui com vocês e cercado de doutores, né? Então isso para mim é um prazer muito grande. Mário, desculpa fique até, à vontade, vamos lá. me desculpa porque é tanto assunto, né? Cave, brigadão, velho, por estar com a gente, né? O Cave, um amigo, como você colocou, Clebão, de longa data, um irmão, um afilhado, né? Tem essa também, né? E um cara que a gente admira, aprendeu a admirar. O Cave é o que a gente pode chamar de professor Pardal, viu, Clebão? Ele tem patente para tudo que é lado, o cara que conhece um monte, e motor talvez seja a grande paixão desse camarada. Talvez vocês conheçam ele pela Kombi, aquela monstruosa Kombi, que é considerada, acho que uma das Kombi mais rápidas do mundo, não é isso, Renato? Ou uma das? A Kombi ela ficou muito famosa, né, nas mídias, nas redes sociais, até porque isso é um carro diferente, né? Então o pessoal pergunta, mas por que Kombi, né? O que aconteceu, né? O que você tem a ver tudo Kombi? E eu sempre explico, né, que desde pequeno eu assistia aqueles filmes americanos e os hippies, eles tinham um veículo de transporte e de moradia, uma Kombi. Então era a vida dele que estava tudo dentro da Kombi. E aí, então aquilo me fascinava, assim, poxa, você pode viver mudando de cidade, mudando de lugar, tudo dentro de uma Kombi. Então eu queria, né, eu falei, opa, quando eu crescer, eu vou ter uma Kombi. E depois veio a paixão pelas corridas de arrancada. As corridas de arrancada também, para mim, né, na década de 80, quando eu comecei a assistir alguns filmes americanos, tinha aquele American Graffiti, né, o pessoal fazendo rachas e assim por diante. Isso chamou muita atenção. Daí eu falei, bom, vou unir as duas coisas, né? Vou fazer uma Kombi de arrancada. E ficou assim aquela ideia, né, isso eu estou falando de mais de 40 anos atrás. E eu falei, não, um dia eu vou fazer. Acabei fazendo engenharia mecânica, né, também em função disso, dessa paixão pelos motores, né? Sou formado em economia também, né, por acaso. Aqui, né? Aqui na Em antiga Festival, né, que é. hoje é Unioeste, assim, tudo. E depois, né, falei, bom, depois que eu comecei a ter o meu recurso próprio, trabalhar, falei, opa, agora eu vou, né, realizar um sonho que eu tive. E comecei a montar essa Kombi desde 2003, né, 2003 que eu tenho essa versão. Em 96 eu tinha uma versão antiga, que era o modelo, aquela corujinha antiga, mas daí não estava muito legal, né? O Mário andou com ela, né? Lembra aquela Kombi, o Kleber também, né? A gente passeava, saía com a turma toda dentro, ia para as festas de Kombi. E aquela Kombi, então, eu coloquei um motor V8 nela, foi o primeiro, né, que eu coloquei, mas daí ela estava muito feia de lata, desisti em 2003 que eu comecei, e fui evoluindo, né, hoje eu estou com uma potência de 1.200 HP na Kombi, pouca coisa. Praticamente 1.000 HP na roda, então... Dá para ganhar vida como Uber. Dá para brincar. Eu brinco que eu falo que é a Kombi mais rápida do universo, né? Porque ela continua sendo uma Kombi, né? Que ela tem a direção com a folga de Kombi, ela tem o chassi de Kombi, a estrutura da Kombi, painel de Kombi, as portas elas são todas de Kombi, faz aquele barulhinho que você clec quando você fecha de Kombi. Então só tem um motor um pouco melhor, né? E a suspensão traseira que eu tive que, lógico, e alguns reforços assim, em função disso, né? De segurança e tudo mais. Com certeza. Bom, falando um pouquinho então do nosso assunto de hoje, que são os carros elétricos, acho que vocês vão entender por que o motor da Kombi é um V8 Supercharger e não é um motor elétrico. O Pompeu vai explicar um pouco para a gente isso. A gente sabe que está muito na moda falar de carros elétricos, né? E tem muitas coisas que a gente ouve que a gente não sabe se é mito ou se é verdade. Falam, por exemplo, que os carros com motores elétricos são menos poluentes, causam menos dano ao meio ambiente, tem uma série de vantagens em relação aos carros feitos ou produzidos com motor a combustão. Isso é mito ou verdade? Isso é uma polêmica que eu vou estar aqui como advogado do diabo, né? Mas é bastante interessante. Eu procuro sempre, quando alguém me faz esse tipo de argumentação, eu
falou, vamos dar uma estudada, vamos pesquisar um pouquinho e não ficar só escutando, às vezes, o que a mídia nos fornece. Você tem uma ideia de qual é o rendimento energético que tem um motor a combustão? Quanto que ele consegue aproveitar da energia do combustível? Um motor hoje bem desenvolvido chega a 30%. Então eu consigo aproveitar 30% do combustível para transformar em energia mecânica. Isso é muito pouco, né? Motores, né, de laboratório e tudo mais chegam a 40% e olha lá. Sabe quanto que aproveita a energia elétrica para transformar em energia mecânica do motor elétrico? Mais de 90%. Então, o motor elétrico realmente é muito melhor do que um motor a combustão. Certeza, isso não tem termos de nem aproveitamento de energia, não tem nem o que discutir. Assim, tudo. Só que tem um detalhe muito importante, né, nessa conversa toda. Da onde que vem a energia? Lá no motor a combustão eu tenho um tanque de gasolina, que eu vou lá no posto, abasteço, 5 minutos eu encho o tanque e vou embora. Um carro elétrico, né? Você tem que ter a bateria. Sabe quanto pesa uma bateria de um Tesla desses modernos? 700 quilos. Né? Aí então vem aquela história, né? Mas o motor elétrico tem menos componentes, ele é mais leve do que o motor a combustão. Perfeito, assim, tudo. Mas e o conjunto? Quanto que pesa todo o carro elétrico? É um absurdo, é um peso enorme. Eu estive conversando agora há poucos dias com o mecânico-chefe lá dos carros do Nelson Piquet. Ele tem aquela coleção de carros fantástica. E o Nelson Piquet tem um Tesla. Eu não sei se não tem mais do que um, mas ele tem vários carros elétricos. E ele me confessou, até, por sinal, ele é também um cético, né, dos carros elétricos, ele me confessou que para carregar a bateria do Tesla, ela leva 24 horas. Então, essa história que carrega rapidinho, que 1 hora, 2 horas está com a carga, isso é mentira. 24 horas para você ter a carga total de um carro de um Tesla, que é o ícone, que é o top, né, de hoje, falando em carros elétricos. E a gente vê a mídia falando, pelo menos a gente lê sobre isso, diz que a carga em 8 horas você consegue carga total, você consegue uma carga rápida, em 20 minutos você consegue carregar X% da bateria. Então, isso não é verdade. Não, com certeza não. Então, o que acontece? Hoje nós estamos já com praticamente a quarta geração dos carros elétricos. As outras 3 falharam. E essa está fadada ao fracasso também. Por quê? Porque nós não temos acumuladores que são carregáveis suficientemente rápido. Você não quer esperar. Você vai daqui para Curitiba, você vai daqui para Foz do Iguaçu, né, cidades mais próximas, tudo. Você não sabe se você vai voltar, porque se você chegar lá, né, vou ter onde abastecer, vou ter onde carregar, quanto tempo vou levar para carregar a bateria? E se tiver algum problema na estrada, tiver que ficar parado, será que eu vou ter carga? Né? É diferente se você para com o carro na rua porque acabou a bateria, né? O que você vai fazer? Né? Você vai lá, chegar um outro carro, plugar para colocar, né, um pouco de energia, não tem como. Se acabar a gasolina, você vai lá com um galãozinho de gasolina, coloca lá, bate na partida e vai embora. E o carro elétrico, você tem esses problemas. Então, enquanto não solucionar o problema das baterias, né, o carro elétrico não tem chance. Né? Mas nós já temos, né, Renato, carros de marcas como o BMW, como a Volvo, que são carros, fora o Tesla, né, que já tem funcionando. Tá? E até, não sei, a gente observa e vê depoimento de gente que também tem esses carros, eles falam que tem um bom aproveitamento no uso urbano. O carro é fantástico, eu não estou discutindo o carro. Né? No urbano ele é interessante. O sistema de alimentação dele, o sistema de baterias. Que daqui 10 anos, né, que essas baterias já vão ter que ser substituídas. Você vai fazer o que com ela? Né? E o preço das baterias? Né? Aí você vai ter que comprar uma bateria nova para colocar no teu carro, a bateria vai valer mais o teu carro. Então, o teu carro é uma sucata, não vale nada, vai valer o preço da bateria. A negociação do teu carro vai ser essa, né? Tem uma bateria, quanto tempo você tem a bateria? Então, vale tanto, senão não vale mais nada. Então, esse é o grande problema. Então, se a gente não conseguir ter um sistema mais eficiente, né, no novo vai perder mais uma geração. Porque o carro, né, como eu falei, assim, o motor, a eficiência é fantástica, o carro é fantástico. Eles agregam muito mais tecnologia nos carros elétricos. Poderiam agregar essa tecnologia nos carros a combustão também, né, assim, tudo. Sem falar no preço. Né? Se você falar em custo-benefício hoje, né, se você pegar um carro de R$100 mil a combustão, a mesma versão elétrica vai ser 200 mil. E com R$100 mil de combustível, quantos anos você... 30 anos. É quase igual o cálculo do diesel. Exatamente. Então, não vale a pena mesmo. E a gente tem esses dados, então, nos dizem que realmente hoje
eu vejo assim como uma tentativa, lógico, né? E é importante isso, né? Tem que desenvolver, né? Os celulares começou com, né, você carregava, né, ficava 8 horas carregando, você usava 20 minutos e descarregava, né? Hoje você usa praticamente o dia inteiro o celular com aquela bateria. Então tem esse desenvolvimento, é importante. Agora, o que nós não podemos, talvez, é criar muita expectativa, né, e achar que vai justamente solucionar isso. O isso. que a gente consegue ver, né, que nessa onda, as pessoas parecem que estão meio que avançando mais rápido do que deveriam. A gente vê a questão de legislação, de proibir fabricação de carros a combustão a partir de 2030. Já reverteram lá Já na não- Europa, já que não tem condições. Não tem. é. E um outro detalhe interessante que eu esses dias estava discutindo e eu achei uma colocação muito importante. Assim. Você imagina no teu prédio, hoje, né, você mora num prédio, não precisa ser um prédio antigo, um prédio novo. Né? Você tem uma capacidade elétrica, né, no prédio. Aí todo mundo começa a comprar carro elétrico. Né? Aí Todo mundo põe o carro para carregar. todo mundo põe o carro. E o que Dá um acontece? apagão no prédio. Com certeza. Ou derrete toda a fiação. Então você tem que trocar todos os cabos, colocar sei lá, que gerador gigantesco, todo mundo, porque não tem capacidade toda. E se imagina em todos os prédios fazer isso. Então essa história, né, a partir de 2030 não vai poder de todos os elétricos. Como que você vai alimentar tudo isso? Né? Porque hoje a gente vê o pessoal que tem os carros elétricos preparando as casas para poder receber, se fosse uma tomada específica, um espaço específico, né? Nós temos aqui, acho que ali na Cuiabá, a DZ tem um espaço para o carregamento do carro elétrico, a galera que tem Tesla tem o seu suporte. O custo, o investimento para isso é interessante em termos de gasto de combustível, de gasto de energia, para poder abastecer um carro. Quanto que eu gasto dentro de uma casa para isso aí? Pois é. Quanto que aumenta? O que eu tenho visto das pessoas que têm esses carros híbridos, né, nem os elétricos por Sim. híbridos, é que a conta não é tão simples assim como eles pregam, tão barato. Eles colocam assim como centavos, o custo do quilômetro custa centavos. Eles começam no final do mês, vê a conta de luz, percebe que, peraí, né, com esse dinheiro que eu estou pagando, eu pagava R$600 de energia elétrica, agora estou pagando 900, eu estou pagando 300 a mais para abastecer, para carregar meu carro híbrido. Com 300 a mais, dá um tanque de gasolina. Quer dizer, praticamente é o mesmo tanto que eu gastaria se fosse o carro a gasolina. Então, não é assim tão... embora o carro, esses híbridos ainda eu acho que é uma solução bastante interessante, né? Porque é um carro que é muito econômico e você tem a opção, você pode viajar, você pode abastecer o carro. Você combina as duas exatamente as duas coisas. Então, mas mesmo assim ainda vai sobrar as baterias. Então se imagina daqui 10 anos 1 milhão de carros híbridos, o que eles vão fazer com essas baterias? É um lixo tóxico, é um lixo radioativo. Né? Onde é que você vai pôr isso? Vai esconder, vai jogar lá no mar, que eles fazem algumas coisas. Então, isso é um problema sério que ninguém solucionou isso. Não tem. Né? Você pega uma bateria de um celular aqui em Cascavel, para descartar, onde é que você vai descartar? Tem algum lugar específico? Eu, pelo menos, eu desconheço. Também não sei. Imagina a bateria de um carro. E foi muito importante você tocar no assunto da bateria, que a gente volta àquela pergunta inicial. Eles são menos ou mais danosos ao meio ambiente? Com certeza, Se muito pensar mais. na questão da bateria, Com nós certeza. temos o processo de fabricação da bateria, que já não é um processo muito simples e, pelo que a gente lê alguma coisa, é um processo poluente. E depois, terminada a vida útil da bateria, é um outro problema muito maior. Muito maior, claro, que eles não têm o que fazer. E agora, só para colocar também interessante, algumas ideias, né? As pessoas, às vezes, sem conhecimento técnico, né, teórico, acabam fantasiando. Assim, então, mas eu vou colocar umas placas solares em cima do meu carro. Ele vai ficar no sol, fica lá carregando, eu posso ter o carro, vou andar com a energia solar no carro, assim tudo. Bom, para a gente ter uma ideia, né, para vocês terem uma ideia, a captação de energia solar é mais ou menos algo em torno de 150 watts por metro quadrado. Então, eu consigo ter 150 watts de energia por metro quadrado de potência. Se eu pegar um carro grande, né, imaginar um carro Kombi, também, um carro assim, valores redondos só para ficar mais fácil. Um carro de 5 metros por 2 metros. Então, tenho 10 metros, né, quadrados de área que eu poderia usar. Então, eu teria 1.500 watts, a potência que eu posso... Assim. Você sabe quanto que isso dá em HP, 1.500 watts? 2 HP. 2 HP. Então, eu tenho energia do sol para eu andar com um motor de 2 HP. Né? E hoje a gente está falando de motores de 200, 300 HP. Assim, tudo. Então, que energia, né? Porque é a solução de energia do sol.
Então, vamos pesquisar, né? Vamos estudar um pouquinho mais, aí a gente pode responder com mais clareza. Porque o que a gente vê na mídia não é bem isso, né? Eles criam uma fantasia e as pessoas acreditam e acham, não, porque eu estou contribuindo, né, para o meio ambiente, eu estou usando o carro elétrico porque não polui, porque não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá, não polui na hora, né? Realmente é interessante isso. Então, eu continuo falando, né, separando as duas coisas. Carro elétrico é uma coisa, acumulador, a bateria é outra. Viu, Kevin? O problema está no acumulador. Mas essa linha de questão de rever, pesquisa, voltar para a prancheta, se não me engano, as garrafas PETs e o vidro foi na mesma batida. A PET ela veio com o discurso de ser ambientalmente correto. Aí o pessoal descobriu que não é bem assim que funciona. Depois de alguns anos, e voltaram para as garrafas de vidro. Então, assim, pesquisas como essa são oportunidades. Para aqueles pardais que nós falamos. Exatamente. São situações que o pessoal pode ter. Eu acho que ainda vai ter uma reviravolta muito grande no carro elétrico. Isso em poucos anos, porque eles vão ter que solucionar esse problema, eles vão ter que apresentar uma solução. Né? Não é porque do jeito que está, não vai dar, vai explodir isso, vai estourar. A gente até brinca assim, é a mesma coisa você colocar, né, um motor a hidrogênio numa maré, né? Assim, então, explode um quarteirão quanto inteiro. Não precisa ser um motor de hidrogênio. Também, exatamente. Você imagina a potencialização. Eu já tive o desprazer de explodir o motor a gasolina de uma maré. Então, exatamente. Então a gente faz essa brincadeira, que do jeito que está, não tem como acabar bem, né? Não tem como, sem tudo. A gente sabe... É legal, né? A sensação de você dirigir um carro elétrico é fantástica, porque é o torque do motor elétrico ele é o máximo em 0 RPM, então na saída, na largada, você tem o maior torque que você tem, então aquela sensação de potência é muito gostoso, não muito sente bacana. nada no caso. É como se tivesse desligado o carro. Silencioso, tudo, quer dizer, tudo mais. Então o carro é fantástico. Volto a repetir, o problema está nas baterias. E como que você vai fazer depois? Você vai entregar o carro, né, pelo preço das baterias, porque você não vai ter poder de revenda nenhum. Esse é um grande desafio, né, que precisa ser vencido, tentar solucionar esse problema do acumulador. Nesse sentido, talvez, falando de eficiência energética, voltando àquela questão que você falou, não seria interessante tentar investir um pouco mais e aproveitar um pouco mais de energia no motor a combustão? Com certeza. Ou você chegou no limite? Não, com certeza. Assim, inclusive, eu tenho um projeto que é justamente esse sentido. Se eu puder ter a oportunidade uma outra hora, vamos falar sobre isso, trago aqui, né? Já tenho, com certeza, já temos mais um assunto para mais um episódio. Tem uma patente nacional, né? Foi a primeira patente de motor verde, né? Patente verde de motor a combustão no Brasil. Eu não sei se tem outra. Quer dizer, é um motor que realmente ele contribui para a diminuição da emissão de poluentes. Então, é possível, claro que é possível, tem que desenvolver, tem ideias novas e tudo mais. O que acontece hoje, né? É muito difícil, né? As indústrias, quando eles ganham 1%, eles comemoram, porque realmente é complicado mesmo. Mas a gente está vendo hoje carros urbanos, né? Eu ando algumas vezes de Uber e eu acho interessante, eu sempre converso com esses motoristas de Uber, porque eles sempre estão por dentro de muitas coisas, e principalmente, né, dessa parte de eficiência, porque eles gostam de carros econômicos. Tem carros hoje, esses motores 3 cilindros pequenos, que fazem 18 km por litro na cidade, né? Então, já a coisa tem melhorado bastante nisso. Lógico, são motores pequenos, motores menores, menos potência e tudo mais, mas já tem melhorado isso. E esse é o caminho, eu acho, porque nós não temos como fugir do petróleo, né? O petróleo está tudo aí, né? Tudo que a gente usa, o celular, é tudo plástico, tudo é petróleo, né? Então, não tem essa história de não acabar com o petróleo, não esqueça. O combustível é uma parte, né, que você tem. Se você for analisar globalmente, o combustível acho que é a menor parte ainda, porque o resto do petróleo a gente usa assim tudo. Sim. E se for para combustível, né, eu sou fã mesmo, né, uma coisa que eu gosto, sempre procuro também colocar, é o álcool. Né? O álcool, para mim, é um combustível sustentável. Né? Na acepção da palavra mesmo, que eu consigo fechar o ciclo, né? Porque a planta ela cresce, a cana-de-açúcar, o milho, o que for, e ela absorve todo o carbono que tem para crescer, e esse mesmo carbono que ela tirou que você vai virar combustível. Né? Então ela fecha o ciclo, eu vou queimar o combustível, jogo o carbono no ar, a planta absorve o carbono, cresce de novo e fecha todo o ciclo. Né? Não tem nenhum outro combustível que faça isso, porque a gasolina, eu estou tirando o lixo que está lá, o petróleo é um lixo que está lá depositado, né, debaixo da terra, milhões de anos que está lá, eu estou tirando lá de baixo e trazendo para cima. Então gasolina é isso. Agora o álcool não. Mas a discussão do álcool, acho que daí entra para a questão
do plantio, né? O que acontece com a terra também, porque a cana é um produto que é um pouco mais complicado, se não me engano, para poder manter. Mas hoje a tecnologia hoje está bem desenvolvida, não? Essa parte com certeza está bem solucionada. Agora, se a gente puder colocar, né, se desse, e eu acredito que tem linhas de pesquisa sobre isso, o dia que eles desenvolverem isso é a solução, de eu pegar o combustível álcool e numa célula de energia transformar o álcool em eletricidade, como eu posso fazer com hidrogênio, também transformar o hidrogênio em eletricidade. Imagine isso, né? Eu abasteço o carro com álcool e ele produz eletricidade, eu tenho um motor elétrico com mais de 90% de eficiência. Pronto, acabou, né? Aí sim o carro elétrico seria o perfeito, né? Porque eu tenho combustível renovável, né? Sustentável e um carro que não emite, né, poluição, pelo menos, né, carbono excesso, né, como usa um combustível fóssil. Né? E resolveria o problema do acumulador também, né? Não tem esse problema, que é exatamente isso. Então, essa seria, no meu entendimento, né, na minha visão, tomara que aconteça alguma coisa parecida com isso, aí seria a solução para o carro elétrico. Aí sim, eu combino tudo. Embora, né, eu gosto de barulho, eu prefiro o barulho de explosão. Eu fico imaginando você fazendo uma arrancada com um motor desse. Não sei se eu... Que frustração que ia ser. O barulho de um V8 não, uma coisa V8 é uma sinfonia. Né? Então, muito obrigado, Kevin. Foi um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu. Com certeza esse assunto ele rende muito mais tempo. A gente vai ter oportunidade de, em outros episódios, voltar a falar sobre isso. Vamos já deixar pré-agendado para você trazer para a gente aqui esse projeto que você comentou. Que bacana. Eu acho que é um assunto extremamente interessante e que o pessoal vai gostar de ouvir. Tá? Muito obrigado. Mário, obrigadão, mais uma vez, uma satisfação. E é isso aí, pessoal. Esperamos vocês no nosso próximo Business Talk EAD FAG. Até mais.